Olá, turma de desenho arquitetônico, tudo bem? Como um exercício de desenho para a gente entregar na próxima semana, eu vou sugerir a gente fazer um desenho simples, que é de uma casa que foi apresentada na aula passada, de autoria, né, da Carla Joaçaba. Eu vou mandar esses links para vocês também. Então, estamos aqui no site dela. A gente tem no final da publicação, no site dela, uma perspectiva isométrica. Mas para a gente fazer essa planta, eu entrei na publicação aqui lá no ArcDaily, que teve ela publicou aqui também a planta com as dimensões. Então, como que a gente vai fazer para levar isso lá para o nosso AutoCAD? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês vão receber esse arquivo, que é uma base que eu acho que é legal, tá aqui na 1:100, então a gente tem linhas de eixo, linhas tracejadas que são de projeção, que eu acho que isso vai ajudar bastante ter uma primeira base, né? Para vocês que estão aprendendo, acho que aqui é legal que tem os diferentes layers, e é como eu costumo desenhar também no dia a dia lá no escritório. Nesse primeiro momento não precisa preocupar com a simbologia, isso a gente ao longo das semanas vai trabalhar isso de uma forma mais, né, para deixar o desenho completão. Nesse primeiro momento a gente vai fazer a planta básica com os elementos construtivos. Uma coisa que eu vou fazer que é para me auxiliar é importar a imagem. Então eu venho aqui em inserir, raster image, né, uma referência de imagem. Eu vou lá na minha pasta, que eu coloquei aqui o exercício, né, da casa varanda, peguei aqui a planta. E aqui eu vou colocar que eu vou especificar no próprio espaço de trabalho a dimensão dessa planta. Porque na hora que eu coloco ela aqui, vocês vão ver, ó, tá aqui a planta. Só que seria importante eu trabalhar ela já numa escala, né? Pra gente ter como uma referência aqui. Então eu vou traçar aqui uma linha. Se aqui ela tá, né, ela colocou que essa medida tem 23,4 metros, eu vou desenhar na escala 1:100, então eu vou colocar 23,40. Eu estou colocando aqui primeiro, né, eu tracei uma linha com a ferramenta Line, L, que é o atalho, mas se eu quiser, né, clicar aqui é esse comando, né, de uma linha mesmo. Então a primeira coisa que eu fiz foi essa primeira linha. Eu vou no segundo comando, que é o Offset, que é essa, se eu quiser clicar, né, aqui, ou eu vou com O, de Offset. Aí eu vou colocar lá 23,40. Beleza, isso é 23,40 na escala correta. Então eu vou pegar aqui minha imagem, eu vou escrever, né, SC para dar uma escala. Eu clico no meu ponto base de referência e aqui embaixo, né, ele está perguntando se a gente quer copiar ou fazer uma referência. A gente quer colocar referência, então eu vou com referência, vou no meu ponto inicial, vou no meu ponto final, né, da imagem base e pronto, ó, tranquilo. Então aqui com esse desenho básico, né, de 23,4 e assim acho que vai ser melhor só para ter uma base. Então isso já está como uma referência aqui para a gente. Daí, gente, vamos aos poucos, né? Eu vou primeiro desenhar então uma linha que tem essa modulação que ela coloca para a gente de 7,80 metros. Então, com a mesma ferramenta do offset, eu tracei uma linha genérica aqui, dei 7,80, 7,80, 7,80. Vou com a minha linha lá em cima, aí agora essa já vai ser uma linha de desenho para a gente, ó. A gente tem uma projeção aqui que vai ser da cobertura, que é de 1,50, então o mesmo comando offset 150. Depois eu vou lá, ó, depois tem 6 metros. E depois mais 1,50.
Legal. Essas linhas que acabaram sobrando, eu vou cortar elas. Eu posso fazer isso de várias formas. Ó, eu posso pegar a linha, subir ela até a aresta. Eu posso fazer um outro comando que é o trim. O atalho dele é o TR, que aí ele faz o que? Ó, eu seleciono uma linha, que é um limite, dou Enter e posso apagar tudo que estava sobrando. Uma outra maneira da gente fazer isso também é com o comando stretch. S, que é o atalho. Pego aqui, ó, selecionei todo mundo, né? Tá sobrando, eu quero esticar ele ali para cima. Então eu vou com S e subo ali até chegar onde eu, né, que é a nossa aresta. Beleza, gente. Então a área mesmo da casa é só aqui, né, os 6 metros pelos 24 metros. Vamos lá então. A gente tem, então, acho que vale a pena aqui, ó. Tem um pequeno balanço que eu vou descobrir aqui de quanto que é, ó. Acho que vai ser uma boa referência pra gente. Eu vou dar um offset de 20 para ver se é exatamente de 20. Então, a nossa cobertura lá em cima, ela tem um prolongamento de 20 para cada lado, tá? E tem, para a gente saber uma medida qualquer, eu posso ir com o comando DI, de distance. Então eu peguei, né, cliquei daqui até aqui, só para entender que tá lá 59,2, né, então no eixo central dessa cobertura, vou até colocar essa linha guia, a gente tem essa grande abertura zenital, né, que a gente vê nas perspectivas, nas fotos, né, da própria casa, que tem essa grande abertura zenital no meio da casa. Então vamos voltar lá no CAD. Então eu vou dar um offset de 30 para cada lado a partir do centro, né? 30 para cada lado. Então isso é o básico, né, do esqueleto do projeto da Carla Joaçaba. Eu vou só esticar aqui a cobertura que chega até o final, né, que a gente viu que tem esse pequeno balanço. Também estou colocando com um comando agora que chama Extend, que é para estender as linhas. Como que funciona? É X, clico na linha que vai ser para onde eu quero que as minhas linhas vão, Enter, vou com a outra linha, vou com a outra linha. Isso é o esqueleto da casa, gente. Eu vou aproveitar para já colocar a linha de cobertura como uma linha tracejada. Como eu tenho uma base aqui, né, na escala correta, como que eu faço isso? Como se fosse aquele copiar no Word, né, você tem uma linha que você quer que ela tenha as mesmas propriedades, ou um texto tenha a mesma propriedade. Chama Match Properties. Então eu vou com o comando é MA, Match Properties, clico na linha tracejada, né, de origem, e aí eu vou colocar aqui, ó, em tudo isso que são linhas mais guias, né, pra gente. Fechou, beleza, isso é a nossa cobertura, ó. Essa linha aqui também, ela seria uma linha de eixo, né? Então eu vou dar um Match Properties aqui, ó, para as nossas linhas, que é a modulação estrutural, tá? Porque elas não são linhas visíveis, né? A estrutura tá só nesse perímetro dos 6 metros. Beleza, gente. Tem uma outra coisa que eu achei interessante aqui, ó, que o pano de vidro ele também é afastado, ó. Ele é afastado 27 centímetros, 28 centímetros. Eu vou colocar aqui como um efeito de desenho 30 centímetros, tá? Então esses são os panos de vidro. Vou agora desenhar a parede aqui das laterais. Eu vou, ao invés de fazer com uma linha, tem várias formas que a gente pode fazer isso, né? Eu vou fazer com uma polilinha, que aí isso no final já vai ficar como um elemento único. PL é o comando, polilinha. Vou até o final aqui da casa, da extremidade tem 5,40. A espessura de 15 da alvenaria.
Vim de novo até embaixo e fechei, né? Então ficou esse retângulo fechado. Eu vou mudar o layer só para ficar mais claro, né, a diferença entre cada um dos layers. Então aqui temos a parede da extremidade e ela é igual aqui na outra extremidade. Então eu vou levar ela, copiar. Eu poderia fazer isso, olha só, com Ctrl+C, Ctrl+V, mas aí e depois eu teria que mover ela com o comando de mover, que é o Move, M. Eu poderia, né, chegar com ela até a minha aresta lá no outro canto da casa. Vou deletar aqui. Então eu posso fazer isso com mover. Eu posso fazer isso com outro comando que chama copiar, que é CO. Peguei aqui embaixo, né, uma aresta, levei até lá no outro canto. Ó, já está a casa bem avançada, né? Eu vou aproveitar essa parede e fazer essa parede entre sala e quarto, tá bom? Com o mesmo comando CO. Levei para cá. Só que da sala para o quarto, né, tem uma passagem. De quanto é essa passagem? Eu vou de novo aqui com o DI para averiguar quanto é essa passagem. Ó, essa passagem está com 65. Então o que eu vou fazer, gente? Eu estou aqui com o retângulo que é a nossa parede. Eu vou descer ela, ó, clicando aqui em cima no meio dela, ó, 65. Chique. Pronto, ó, estamos já com essa abertura entre um lado e o outro. Aí a gente pode, gente... Eu achei 65 um pouco também. Então por isso que eu conferi dos dois lados. Eu vou colocar aqui 70, que eu chequei do outro lado é um pouco maior. Então 5 centímetros nesse caso fez uma diferença. Eu acho que vale a pena a gente colocar então essas outras paredes aqui agora. Acho que uma coisa que é interessante é sempre fazer algumas linhas guias, só para a gente checar. Eu estou só fazendo linhas um pouco mais arbitrárias e estou depois copiando aqui para a gente entender né, as distâncias que tem essas paredes, entre as paredes, para auxiliar a gente a desenhar. Como essa nossa base, né, já está na escala correta e nem tudo aqui tem as dimensões, né, as cotas certinho, então eu estou colocando essas linhas aqui só para ficar mais fácil para a gente construir esse desenho. Tem uma outra coisa que é interessante na aba aqui de anotação, que são as cotas de fato, né? Então, se vocês quiserem cotar qualquer coisa, de repente, né, já deixar no desenho aqui a cota, vocês podem tanto, né, copiar uma cota aqui, que é um caminho. Então, por exemplo, esse era 2 metros, então eu vou esticar aqui. Acho que talvez seja a melhor forma mesmo, mais fácil. Vai ser mais prático que vocês estão começando a aprender. Para no tempo inteiro eu não ter que ir lá com Dimension, eu só peguei aquelas linhas guias que eu acabei de fazer e estou colocando aqui as cotas básicas. Para já ter isso anotado aqui no meu desenho. Então é bom que já vai ficar, né, depois vai ser só passar limpo ali embaixo. Tem uma ferramenta que é de fato de fazer a cota, que é essa aqui, ó, Linear Dimension. E aí eu estou pegando a base da cota que está ali, né, nas referências que eu coloquei para vocês na lateral. Isso tudo, gente, só para a gente ter uma referência para a construção do desenho inicial, tá? Legal. Eu vou focar mais nas paredes mesmo, divisórias, que acho que vai ser um desenho inicial que a gente vai fazer, sem colocar vaso sanitário. Acho que a gente pode, nesse primeiro momento,
se preocupar com a construção das paredes. Pronto, aqui eu acho que eu já fiz toda a base para finalizar aqui o meu desenho. Com exceção dessa divisória aqui no banheiro que vai ser importante, né? Entre o box aqui, que é isso aí em alvenaria, então vamos já deixar isso feito também. Massa. Ah, já tinha um 125 aqui na lateral. Então, gente, vamos lá. Ó, temos ali 2,50. Então, eu vou dar um offset que vai ser uma construção, né, para a nossa parede. Então, isso está ali, ó, 2,50. Na real, é interessante que está isso logo abaixo da projeção da zenital. Então, vou deixar o nosso 1,87 que está aqui. Então, eu dou um afastamento. Normalmente são medidas precisas, né? Então, eu vou colocar como 1,90. E aqui a gente tem a nossa... aquela parede, né? Que está logo embaixo da zenital, da clarabóia. São várias formas. Eu vou fazer da mesma maneira lá com a polilinha, ó. Começou ali naquela aresta, dou 15 centímetros, fechou. Dou um Match Properties para ficar, né, como no layer ali da camada da parede. Beleza, gente. Aí tem essa outra parede que está a 125, que faz a divisória entre o armário e ali o chuveiro. Então, eu vou colocar aqui, né, ó, 125. 125 vocês podem perceber que está eixo a eixo de parede, então entre o vaso sanitário, né? Então vou colocar aqui, ó, essa linha com 1,25 no eixo ali da minha parede e copiei. Pronto, 125. Aí agora a gente tem que fazer essa outra parede, ó, que está a 4,5 do final do edifício. Então eu vou colocar uma linha auxiliar ali, ó, com 4,5 metros. Pronto. Galera, é só para construir mesmo. E vou copiar aquela base que a gente tinha feito. Pronto, a divisória entre quarto e banheiro também está pronta. E ela também, gente, ó, tem uma passagem lateral, que também, ó, tem lá os 70 centímetros. Então, eu vou dar um offset aqui embaixo, só para fazer. É uma parede simétrica, né? Tem outras formas de fazer isso, mas acho que com os comandos básicos aqui, só arrastando, tá tranquilo, ó. Então, já fizemos aqui quarto, a área do banheiro, e aqui a sala. E agora é só a gente fechar, né, fazendo essa mesma construção. Olha que interessante, como é um projeto, né, como a gente viu na aula passada, que ele é baseado em muita simetria, então ó, o fim ali daquela parede é o mesmo fim da parede aqui da cozinha, né, e aqui do lavabo. Então a gente pode simplesmente, ó, pegar essa parede e copiar ela, mas a gente precisa entender assim onde que está essa parede aqui, né? Então vou fazer uma outra cota, ó, do nosso eixo estrutural, uma linha auxiliar, do nosso eixo estrutural até a parede de divisória ali do lavabo tem 2,50, então vou dar um offset, né, guia aqui de 2,50 e vou arrastar ali a minha parede. Beleza, 2,50. Beleza, ó, já fizemos aqui essa segunda parede. Daí a gente tem uma outra parede agora que ela tem 1,45, 1,42 de... Eu tô dando 1,45 de eixo a eixo, que é ali onde tem a dispensa. Dispensa e o lavabo, né? E aí ela, entre o lavabo e o quarto, tem
né, um complemento da parede. E por fim, gente, ó, até o final da parede, entre lavabo e depósito, a gente tem 1,73, eu vou considerar aqui 1,75. Então, dei um offset de 1,75. Vou construir aqui a parede com a polilinha. Estamos chegando no fim aqui quase, porque ficou faltando aqui quem, ó? O banheiro, que tem, ó, 1,10, né? Então, o que eu vou fazer? Vou copiar essa parede que está nesse sentido, coloquei ali, vou colocar uma... O offset ele também serve para, às vezes, construir, gente, olha só. Eu vou dar um offset de 1,10 dessa parede que a gente fez aqui, ó. E aí ela ajuda só para a gente construir esse desenho, né, esse trecho ali. Pronto. A princípio, né, temos aqui então a representação dessa linha, que é, posso dar um offset de 1 centímetro, que fica sendo esse nosso vidro. Eu acho que, assim, se vocês quiserem também, a gente pode fazer a representação, agora, assim, só para fechar, da estrutura metálica. Deixa eu dar um offset aqui para dentro do pano de vidro. Ó, o trim para cortar esses excessos de linhas. O trim, né, que eu tinha falado logo no início, que é para cortar linhas. Se eu dou o trim 2 vezes, apertando o Enter, ele já vai entender que qualquer linha ela pode cortar a outra. Então, assim, eu estou cortando aquele outro excesso. Então, eu poderia também colocar trim, selecionar essa linha e cortar depois dela. Mas se eu dou o trim 2 vezes, aperto, né, o Enter 2 vezes, eu vou ter essa possibilidade de qualquer linha é uma linha de corte. Eu acho que para fechar essa planta, eu vou fazer 2 coisas, que é a escadinha e as estruturas. Então vamos lá. A estrutura aqui, ó, eu vou desenhar um retângulo com a ferramenta Rectangle. Então coloquei aqui, ó, ele é um pilar de 22 por 22, é uma seção quadrada. Então vamos fazer ele aqui. Tem várias formas, né? Eu posso fazer um quadrado de uma forma assim, ó, 22 por 22 por 22, 22. Isso está como uma polilinha, né? Eu vou colocar uma linha central, porque a gente viu ali, né, que é um pilar aqui H. E olha só, eu vou dar um trim nesses excessos. Pronto, ó, isso aqui é o nosso pilar. Eu vou colocar ele num layer específico aqui. Deixa eu colocar uma outra, que ele vai aparecer mais. E eu vou agrupar ele, gente. É com Ctrl G, ele vira um grupo. Ou eu posso, ó, selecionar todo mundo, botão direito do mouse e agrupar, tá? Isso é mais fácil simplesmente para depois a gente copiar e colar esses elementos. Olha uma coisa interessante, gente. Depois eu vou ter que fazer um leve ajuste, que a modulação é de 780. Então, tudo isso aqui que a gente construiu aqui, eu vou ter que levar um pouquinho, ó, para o eixo, tá? E aí vou só dar um extend aqui. Extend aqui. E o mesmo lá do outro lado. Eu estou só levando ele exatamente para o eixo. Prolonguei a linha com a ferramenta EX de estender. E aqui a mesma coisa, ó, eu vou esticar, que a gente usou no início, que é com Stretch, com a ferramenta S. Selecionei aqui e estiquei o final da parede.
Ó, agora tá tranquilo, né? Ó, é só eu pegar, eu vou copiar aqui o nosso pilar dos dois lados. E aí agora, ó, eu vou copiar simultaneamente os dois com a ferramenta CO de copiar. Peguei um ponto, apertei Enter aqui, ó, ponto de referência, outro ponto de referência, outro ponto de referência, último ponto de referência. Pronto. Temos aqui a planta, né, da alvenaria, aqui das divisórias de vidro e dos pilares. Para a gente fazer as escadas, é interessante que ela sempre trabalha a simetria, né, nesse projeto. Então a gente vê que entre o vão aqui da sala, exatamente no meio, estão esses degraus. Eu vou fazer aquela nossa mesma ferramenta, né? Ó, vou colocar aqui linhas, copiando elas assim, um pouco de uma forma mais arbitrária, só para entender quais que são essas distâncias, né? Eu posso fazer isso tanto com a ferramenta de cota, então tem 3,40 essa escada, e cada degrau aqui, gente, tem 33 centímetros. Eu posso também fazer isso com a ferramenta DI. Tá vendo? 33, 33. Então tá tranquilo, né? Olha, se ela tem 3,40, a gente faz uma rápida. Isso vale a pena, assim, fazer as polilinhas, porque fica fácil até de desenhar depois e colocar midpoint, que são os pontos do meio, mas ó, a gente pode fazer isso com offset ou com polilinha. Eu vou fazer uma de cada jeito para vocês verem, ó. Esse é o nosso ponto central, então vou dar 1,70 para cada lado, que é, né, a metade de 3,40. Vou com offset ali de 33, que a gente viu que cada degrau tem 33. Vamos ver quantos espelhos ali em cima tem. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é isso aqui então já. E aí tirar as linhas de excesso, né? Massa. Ah, eu tirei até uma a mais aqui, gente. Que é essa aqui do canto. Então faltou uma última. Então eu estou dando a ferramenta de trim. Selecionei o fim aqui, ó, de um lado. Selecionei aqui do outro. Selecionei a laje da sala. Por exemplo, né? Estamos aqui com a escada desse lado. A outra forma da gente fazer isso, ó, a mesma coisa, coloquei o ponto central. Eu posso ir, por exemplo, ó, se cada degrau nosso tem, né, 3,40 por 33, eu posso fazer assim também, ó, uma polilinha, ó, 3,40 por 33. Vou fechar ela aqui como um retângulo. E é interessante, ó, que ele já entende que isso aqui é o meio dessa linha. Então eu posso com a ferramenta Move, né, M, venho aqui no meio. Para isso é importante essa aba que está aberta, que é o Object Snap. Aí vocês colocam lá com o botão direito, né, o midpoint, que eu consigo pegar exatamente o meio dessa linha com Move e coloquei aqui no meio. Vejo lá que são 3 apenas degraus. Então vou copiar uma, duas, três. Então, né, fica essa bagunça aqui em cima que é um pouco a base, né, de linhas que a gente foi fazendo. O CAD você também pode, de repente, né, trabalhar com a transparência aqui em propriedades. Eu posso diminuir um pouco a transparência da imagem, então assim fica mais fácil de eu ver uma linha que eu estou desenhando.
mas está aqui, gente, ó. Essa é a planta básica, sem os elementos, né, que a gente vai ver nas próximas aulas de representação técnica, que são símbolos, a gente vai ver, né, representação de louça, bancada, mas eu acho que nesse primeiro momento, e nem vamos pôr a Shura ainda, acho que a gente pode trabalhar para a gente fazer a planta, né, estrutural e alvenarias, tá legal? E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Um abração.